Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comparar a NordVPN e a ExpressVPN, que têm sido constantemente as duas VPNs mais populares quando falamos desse assunto. E para a maioria das pessoas, esses são realmente os dois melhores serviços de VPN atualmente. Então hoje eu vou detalhar as diferenças para que você possa decidir qual seria o melhor para você. E já te dando um spoiler, a Nord é a que eu prefiro usar, e é o que eu geralmente mais recomendo. Agora existem algumas boas razões pelas quais eu recomendaria a Express, e por isso vamos falar sobre as situações específicas em que cada uma dessas VPNs acaba superando a outra, além de te explicar por que eu sinto que a Nord se sai melhor que a Express de modo geral e por que eu recomendo ela na maioria dos casos. E como sempre, você encontra os links para os melhores descontos para essas duas VPNs na descrição aqui embaixo, assim como uma análise individual se você estiver interessado em saber mais sobre uma dessas VPNs. E para começar, vamos ver as políticas de privacidade. E tanto a Nord quanto a Express têm algumas das melhores políticas que nós podemos encontrar. A Nord é muito transparente sobre sua coleta de dados. Eles nunca rastreiam nenhum endereço de IP que você usa, nenhum site que você visita, nenhum arquivo que você baixa, ou o tempo ou a duração das suas sessões online. Basicamente, eles têm uma política bem rígida de não armazenar registros, e não tem nenhuma evidência que prove o contrário. Mas é importante notar que a Nord tinha um servidor alugado na Finlândia que foi acessado sem autorização. Felizmente, nenhuma informação crítica foi comprometida, e várias auditorias independentes acompanharam esse incidente para garantir que nada desse tipo acontecesse novamente. Inclusive, a maioria dos servidores da Nord está sendo atualizada para servidores RunDisk, onde não são mais usados discos rígidos físicos para armazenar os dados. Agora, quanto à ExpressVPN, eles também possuem uma sólida política de não guardar registros, que se provou confiável quando, em 2017, autoridades turcas apreenderam o servidor da Express como parte de uma investigação, mas mesmo assim não conseguiram extrair nenhum dado do servidor, já que não foi possível vincular nenhuma atividade ao endereço de IP específico. Além disso, a Express passou por auditorias independentes só para garantir que nada esteja passando despercebido. E assim como a Nord, a Express também roda todos os seus servidores em RunDisks, em vez de utilizar discos rígidos, o que ajuda a garantir os mais altos níveis de privacidade. Agora, vale a pena mencionar que a Express se envolveu em uma história um pouco controversa, onde um dos seus executivos, ao lado de outros ex-agentes da inteligência dos Estados Unidos, enfrentou algumas acusações federais relacionadas com seu trabalho para Dark Matter, uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos. Esses homens supostamente faziam parte de uma operação secreta chamada Projeto Raven, que permitiu ao governo dos Emirados Árabes Unidos espionar vários alvos, desde suspeitos de terrorismo até críticos do regime político do país. A Express, enquanto empresa, deixou bem claro que eles não compactuam com o Projeto Raven, e que esse tipo de vigilância é completamente contra a missão da organização. Agora, os usuários da ExpressVPN devem se preocupar com isso? Bom, provavelmente não, porque a Express deixou claro como eles são bons em proteger a privacidade dos usuários quando ocorreu aquele episódio com o governo turco que eu falei agora há pouco, que eles apreenderam o servidor da Express, mas não conseguiram extrair nada, por conta da política de não armazenar registros que realmente existe. Além disso, a ExpressVPN também passou na última auditoria realizada, que foi feita pela renomada empresa de auditoria Secure 53. Por isso, apesar do fato meio contraditório, as duas VPNs mostraram que continuam fazendo o que for preciso para garantir que as atividades online de todos continuem sendo mantidas em sigilo. Então, na minha opinião, nesse quesito temos praticamente um empate. Agora, falando em termos de velocidade, tanto a Express quanto a Nord continuam sendo as duas VPNs mais rápidas. Até um tempo atrás, a Express era a mais rápida, mas a Nord se tornou a nova campeã nesse assunto. Embora existam certas regiões onde a Express ainda é mais rápida, mas agora não com tanta diferença. Por exemplo, a NordVPN normalmente se sai melhor com servidores do mesmo continente, enquanto a Express tende a se dar melhor com servidores mais distantes. Então, nesse caso, onde a maioria dos usuários geralmente usa servidores mais próximos a eles, a tendência é que eles obtenham velocidades um pouco mais rápidas usando a Nord. Agora, um dos maiores benefícios de ter uma VPN super rápida como a Express ou a Nord é que você pode assistir conteúdo online de provedores de mídia como a Netflix, Disney+, Amazon Prime e muitas outras sem nenhum problema. Mas o que realmente faz essas duas VPNs serem um caso à parte é que elas não são só rápidas o suficiente para reproduzir o conteúdo,
mas também são capazes de contornar as medidas de bloqueio a VPNs desses serviços de streaming, especialmente a Netflix. Então, qual VPN é melhor para assistir conteúdo online? Bom, embora a Express possa desbloquear mais serviços de streaming, por ter 34 países a mais do que a Nord, esses serviços de streaming normalmente não são tão populares, por isso acaba não fazendo tanta diferença. Por outro lado, os serviços mais populares que 90% das pessoas procuram, a Nord consegue desbloquear, incluindo a Netflix. Então, enquanto a Express te permite desbloquear mais sites com mais variedade, a Nord é mais eficaz em desbloquear e trabalhar com serviços de streaming mais procurados. Falando em relação às atividades P2P, aqui novamente, Nord e Express são as duas melhores opções para te manter seguro e anônimo. Os dois serviços permitem o compartilhamento de arquivos e torrent sem restrições ou limitação na largura da sua banda. Mas a Nord também te permite que você se conecte por meio de 2 servidores ao invés de apenas um. Então, para quem quer ter essa camada extra de privacidade, aqui é onde a Nord passa na frente. Agora, no quesito segurança e privacidade, as duas VPNs compartilham muitos recursos semelhantes. Ambas as VPNs usam a criptografia padrão de 256 bits e possuem vários protocolos, incluindo o OpenVPN em UDP, em TCP e suas próprias versões do protocolo WireGuard. As duas também possuem um kill switch, túnel dividido e vão impedir qualquer vazamento de WebRTC, IP versão 6 e DNS. Mas em termos de recursos, a Nord acaba compensando mais, já que oferece um bloqueador de anúncios, 4 tipos de servidores especializados e um kill switch para aplicativos, que funciona desconectando programas selecionados quando a conexão pela VPN cai, ao invés de desconectar toda a sua conexão, como acontece com o kill switch tradicional. Você também tem uma maneira bem fácil de alterar o seu DNS com essa opção aqui de DNS personalizado, além dos servidores ofuscados, que podem ajudar qualquer pessoa que está em um país restritivo a lidar com a censura online. Só lembrando que nesse caso, se você estiver usando uma VPN especificamente na China, a Express continua sendo mais eficaz. Agora, comparando a questão dos servidores, a NordVPN possui cerca de 5.250 servidores em 60 países, enquanto a Express opera pouco mais de 3.000 servidores, só que em 94 países. Ambas as VPNs são compatíveis com a maioria dos dispositivos, incluindo Smart TVs, sticks de streaming e videogames. A Nord permite conectar até 6 dispositivos simultâneos por assinatura, enquanto a Express permite apenas até 5 dispositivos conectados simultaneamente. Em termos de preço, se você comparar o preço mais baixo de cada uma, a Nord é cerca de 45% mais barata que a Express. Isso é o que faz com que a Nord tenha esse valor incrível. Lembrando que, às vezes, você encontra promoções especiais que não estão disponíveis diretamente nos sites, então fique à vontade para conferir os links de descontos para essas duas VPNs aqui embaixo na descrição, para que você possa comparar o preço mais baixo de cada uma nesse momento. E pessoal, de modo geral, esses dois serviços de VPN são realmente os melhores disponíveis, mas pessoalmente eu me peguei usando a Nord um pouco mais do que a Express, porque ela tem muitos recursos que eu acabo usando com mais frequência do que os outros, como o kill switch para aplicativos e o bloqueador de anúncios. E considerando que normalmente eu tenho velocidades um pouco mais rápidas com a Nord, e o fato de que a Nord custa quase metade do preço da Express, é simplesmente o melhor custo-benefício, já que eu tenho o melhor valor e ela me dá uma experiência geral melhor em comparação com a Express. Mas isso não muda o fato de que a Express é excelente e muito fácil de usar, especialmente para quem não precisa desses recursos extras e prefere uma interface de usuário muito mais simples, ou ainda quem tenta usar uma VPN na China, sendo que nessas situações a Express definitivamente pode valer esse custo a mais. Então é isso para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos uma ou duas coisinhas sobre essas VPNs, para que vocês possam tomar uma decisão sobre qual delas pode ser a melhor escolha para você. Só lembrando novamente que eu deixei os links com os melhores descontos que eu consegui encontrar para vocês aqui embaixo na descrição. E muito obrigado por assistir. Se você achou isso útil, por favor deixe um like. Inscreva-se se quiser fazer parte da nossa comunidade e ficar por dentro de tudo sobre as VPNs. Além disso, comente abaixo se você tiver alguma dúvida, que eu vou ficar bem feliz em poder te ajudar. No mais é isso, se cuidem, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.